depois que isso me aconteceu, eu tive relatos de várias mulheres que também passam por isso, sabe? Olha Mulheres só. que são feridas e que a partir do momento que você é ferida e você não se cura, que Isso. você tem a sua identidade totalmente equivocada. Isso. Que você começa a ser uma pessoa amargurada, que você começa a ferir, porque pessoas feridas ferem e pessoas Exato. curadas curam. Exatamente. Né? Então, mulheres que passaram por uma situação difícil. Recentemente eu estava fazendo um discipulado com uma pessoa que eu falava muito isso para ela, sabe? Ela não enxergava quem ela era hoje. Mas por eu ter vivido aquilo, por ter passado o que ela passou, Isso mesmo. eu consegui enxergar que ela já não estava sendo a mesma pessoa. Hello, hello, meu povo! Começando hoje mais um episódio do nosso CaroCast. Gente, que saudade que eu tava de gravar aqui, hein, Enio? Sabe o que aconteceu? O Enio tirou férias, tava em Búzios, descansando na praia, tomando aquele bronzeado, né? Não, Enio Miranda? E aí eu tive que, ficar de recesso uns dias, pessoal. Mas estamos de volta a todo vapor, com conteúdos muito edificantes. Guilherme pediu para mim não esquecer aqui de pedir para vocês ativarem as notificações, gente. Seguir o CaroCast nas plataformas. Deixe seu comentário, seu like. Fala pra gente o que você tem achado do nosso conteúdo. E é isso aí, gente. Bom, o tema de hoje é o poder da mulher curada. E para isso, eu convidei uma pessoa muito especial, muito querida, minha digníssima Nádia Dias, que está aqui. Para quem não sabe, gente, Nádia é minha intercessora, minha amiga, pastora. Uma salva de palmas para Nádia, gente. Aí, Enio, ó. Enio, você lembra como que é fazer uma salva de palmas? Tava de férias só com a mão pra cima e, lembrou. Nádia, seja muito bem-vinda ao CaroCast. Por favor, se apresente para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo. Nossa, eu tô muito feliz, Ana, de estar aqui hoje. De toda a nossa trajetória, né? É longa, né? Longa. Dá um episódio do CaroCast Dá um episódio só pra contar. Só a introdução. Verdade. Né? E meu nome é Nádia. Eu tô há 2 anos e meio aqui em Goiânia. Passei 18 anos em Santa Catarina. Em Santa Catarina, eu passei 13 anos trabalhando com adolescentes, discipulando, coordenando departamentos, fazendo esse processo de oração com os adolescentes. Então, eu tinha muito no meu coração que o meu trabalho seria só com adolescentes para a minha vida toda. Eu tenho muita experiência com os adolescentes. Eu gostava muito de trabalhar com eles porque eu via uma necessidade que eles tinham. Mas, quando eu vim para Goiânia, o Senhor me mudou para uma outra área, que foi a área de mulheres. E nessa área de mulheres, através de algumas situações na minha vida, eu percebi que as mulheres também são muito carentes. Os adolescentes, eles têm com quem contar. Eles vão para os seus líderes, eles falam com os seus líderes, olha, aconteceu algo aqui na minha casa, e eles contam, e nós intercedemos pelos adolescentes. Mas as mulheres, elas não têm com quem contar. Elas não têm para onde recorrer. E eu acredito muito que Deus, quando Ele nos leva para um novo nível, para uma outra direção, o propósito já está definido, já está completamente definido. E quando eu comecei a conhecer mulheres que estavam feridas, mulheres que não tinham com quem contar, porque nós mulheres, nós somos sentimentais, nós precisamos de alguém. E nós vemos hoje em dia que nós não temos como confiar nas pessoas. Há uma barreira. E eu disse para Deus, eu preciso ser colocada no lugar que o Senhor quer que eu seja colocada. Eu preciso estar nesse lugar. E eu abri mão. Então, antes meu coração doía pelos adolescentes e hoje já dói por mulheres. Então, eu sei aonde Deus está me colocando. Gente, é muito verídico, né, isso que a Nádia tá falando, porque nós mulheres, eu acho que é 2 pontos, né? Um, que nós, por muitas vezes, não nos abrimos, né, não abrimos o nosso coração por ter medo, né, de quem é a pessoa correta que nós devemos abrir nosso sentimento, ali, nosso sofrimento.
E a segunda, que eu acho que já é um pouco da natureza da mulher ser mais fechada, né? Isso. A gente tem mania de passar por muitas coisas sozinhas, por muitos sofrimentos ali sozinhas, né? E não procurar ajuda. Isso. Acho que a gente deixa para procurar ajuda em última instância. A gente acaba esquecendo da nossa dor, né? Isso. Eu falo por mim, porque por diversos momentos, né, por diversas dores, diversos sofrimentos que eu já passei na minha vida, eu acho que eu sempre pegava a minha dor e colocava no bolso. Isso. Podia aparecer qualquer um na minha frente e falava, eu tô passando por isso, que eu ia ajudar o problema do outro primeiro. E deixar... Eu ia acudir na minha casa primeiro, filho, marido e tudo vinha antes, para depois eu falar, gente, mas peraí, eu tô com um problema aqui, eu preciso resolver. Essa é a nossa necessidade, né, de ser forte o tempo todo. E a gente não precisa ser forte o tempo inteiro. Não precisa. Bom, gente, então vamos lá, né? O tema de hoje, anotem aí, é o poder da mulher curada. E para isso eu vou começar aqui pontuando o que é identidade, Nádia. O que é identidade? Identidade da mulher. No dicionário, o dicionário tem duas explicações bem didáticas assim para a gente entender. No dicionário diz o seguinte: identidade é um registro que identifica que a pessoa é quem diz ser, né? E tem uma outra explicação também muito didática que diz que é um conjunto. São características específicas de uma pessoa que identificam quem ela é, como nome, data de nascimento, filiação, sexo, impressão digital, etc. Tudo isso mostra que aquela pessoa é quem ela está dizendo que é. Então, identidade é aquilo que nos identifica. Mas quando nós falamos de identidade, nós falamos de algo mais profundo que isso. A nossa identidade vem sendo formada desde a nossa infância. Nós vamos formando. Por isso, Ana, é a importância de nós formarmos filhos fortes. Filhos que confiam em si, né? De nós olharmos para os nossos filhos e dizer quem eles são, para que eles vão entendendo isso na mente deles. Vão tendo sua identidade formada. Isso, né? Vão tendo a sua identidade formada. E nós, mulheres, nós temos identidades muito definidas. Por exemplo, a sua identidade é muito definida. Quando a gente olha para você, a gente sabe a sua identidade. Quando olha para mim, quem me conhece sabe a minha identidade, né? Aí as mulheres vão se formando. Tem mulheres que são muito criativas, essa é a identidade delas. Tem mulheres que são muito amáveis, agradáveis, essas são a identidade delas. Tem mulheres que são muito proativas. Vão sendo formadas essas identidades ao longo da vida. E a identidade está muito ligada ao comportamento, a identidade está muito ligada à sua alma, né? E isso vai sendo formado ao longo da vida. Então, identidade é isso, é o que nós somos, né? As características da nossa personalidade. E temos que tomar muito cuidado com isso, né? Porque as pessoas às vezes vão colocando sementinhas ali na gente, nos nossos corações. Exato. Até na infância, na adolescência. Você é assim. Isso. Você é uma pessoa... Eu falo... eu cresci escutando que eu era uma pessoa muito estressada, né? Que eu era estressada, que eu era nervosa, que eu era brava, que eu era isso, que eu era aquilo. Sim. E aquilo, durante muito tempo, fez parte da minha identidade. Sim. Fez parte da minha identidade porque eu tomei uma posse tão grande daquilo que as pessoas falavam que eu era, que eu falava, eu sou assim mesmo. Exatamente. Teve uma época que eu passei, na fase da adolescência, principalmente, que eu acho que isso aflora mais ainda, né? E de tanto escutar que eu era uma pessoa bruta, que eu era grossa, isso, aquilo, eu acho que eu passei a ser mesmo, sabe? Sim. Já não me incomodava. Assim, eu falava, não, eu sou uma pessoa grossa, eu sou uma pessoa bruta, eu sou uma pessoa sem educação. É isso que eu sou mesmo. E sabe, Ana, que essa identidade que nós temos aí, quando em Cristo, ele não tira, ele aprimora, né? Então, a pessoa, às vezes, eu sou uma pessoa que fala tudo na lata. Em Cristo, verdade, é aprimorado isso, sabe? Verdade, exatamente. Bom, pessoal, então, e eu queria que a gente conversasse um pouquinho falando da visão de Deus sobre a nossa identidade. Porque aqui nós conversamos e a gente sabe que o mundo... né, coloca muitos pontos na nossa identidade. E por muitas vezes, né, a gente tem que esquecer o que o mundo, o que as pessoas estão ali falando e escutar o que Deus tem a dizer, né? Isso. Então, o que Deus tem a dizer sobre a nossa identidade? Isso. Eu até comentei contigo, eu estava lendo o livro de Gênesis e vendo, eu vi ali muito, muito nítido a nossa identidade. Quando Deus cria o homem para uma função. Quando Deus cria a mulher para uma função.
E Deus coloca os dois no jardim, e ali é instituído o primeiro casamento, né? Ali Deus cria o homem e a mulher, cada um. Aí muitas mulheres dizem, mas eu não sou submissa, porque acha que ser submissa é estar no jugo de um homem. Não, é estar sob a mesma missão. Você está sob a mesma missão, que é cuidar de um lar, que é cuidar de uma família, que é cuidar de filhos. E a mulher ela tem um papel muito importante. A mulher ela floresce onde ela está inserida ali. Né? Se você der uma casa para a mulher, ela faz um lar. Se você der arroz, feijão e carne, ela faz alimento. Então, a mulher ela tem um papel muito importante. Nós não podemos achar que eu não posso estar no papel que Deus me colocou. Esse é um papel importantíssimo. Se você colocar vários homens numa casa, né? Ou se tiver só um homem morando sozinho, é uma casa. Não tem vida, mas se você colocar uma mulher numa casa... Tem sapato sujo. Tem toalha em cima da mesa molhada. Não deveria. Tem muitas coisas assim, né? Tem muitas coisas assim. A louça fica para depois, enfim. Mas a mulher, ela dá vida na casa. Ela floresce aquela casa. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou para essa função. E aí eu estava lendo, quando eu leio, chego em Gênesis, diz assim que a terra toda estava corrompida. Me lembrou da identidade alterada. O inimigo ele conseguiu alterar a identidade de todo mundo, e não é diferente hoje, Ana. Se nós falarmos de família tradicional, nós estamos quebrando tabus hoje em dia. Se nós falarmos sobre como educar os nossos filhos, uau! Né? E tudo segundo a Bíblia nós temos. Então, quando o inimigo, quando o pecado entra e começa a se alterar a identidade a tal ponto de nós estarmos hoje, eu estava falando com o Enio, hoje em dia, nós falarmos sobre algo que a Bíblia diz que nós deveríamos ser, é algo assim absurdo. É algo que você abre portas para ser julgado, para as pessoas falarem coisas horríveis, porque os valores e os princípios estão totalmente deturpados. Porque foi alterada a identidade ao longo dos anos. E nós, como igreja, deixamos isso acontecer. E aí, qual é a visão de Deus para a identidade? A primeira coisa, quando a nossa identidade é realmente formada, é quando nós aceitamos Jesus. Quando nós temos Cristo na nossa vida. A Bíblia diz lá em João 1,12, que todos, eu quero dizer para todos hoje, todos que o conheceram, que o receberam, foram feitos filhos. Quando nós temos Jesus, nós sabemos que nós não somos bastardos, nós não somos escravos, nós não somos abandonados, nós somos filhos, nós somos filhas de Deus. Essa é a primeira identidade que Jesus coloca na nossa vida. Nós somos filhos, nós não somos mais qualquer coisa. Nós não somos mais qualquer um, nós somos filhas. E aí, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo que crê em Jesus não pereça, né? Não morra, mas tenha a vida eterna. Então, eu já entendi que eu sou filha e eu já entendi que eu sou amada. Eu sou amada de Deus. Eu sou uma filha tão amada de Deus que Ele entregou o seu filho por mim. Essas verdades da Bíblia têm que estar afirmadas no nosso coração de tal maneira que vai alterando, que vai voltando aquela identidade nossa que foi alterada. E o terceiro ponto, que tem vários pontos, mas eu quero só me limitar a 3, é que eu sou herdeira com Deus. Eu não sou dona do mundo, mas eu sou filha do dono do mundo. Amém. Eu sou herdeira. Lá em Gálatas 4,7 diz assim, você já não é mais escravo, você é filho. E como filho, você é herdeira com Deus. Amém. Você comentou algo que aconteceu comigo, né? Eu quero comentar isso aqui com vocês. Eu contei que antes, né, o pessoal falava tanto de uma identidade que eu realmente fui criando, acho que uma casca, né? Sim. Fui criando uma casca ali e aquilo realmente passou a fazer parte de mim. E quando eu aceitei Jesus, eu nunca vou esquecer disso. Passou um tempo, eu comecei a questionar Deus e perguntar para Ele assim, Senhor, por que eu sou assim? Por que eu sou desse jeito, né? Me muda, eu não quero ser essa pessoa bruta, arrogante, né? Grossa. E eu ficava questionando a Deus por que eu tinha, às vezes, o pavio curto, Sim. né? E aí eu perguntava muito, eu falava, Senhor, me muda, me muda. E aí um belo dia eu tive a resposta. E Deus falou assim, eu te fiz assim
para que você, dessa forma, que você pudesse ser instrumento aqui. E eu vou aperfeiçoar a sua maneira de ser. E aí, a partir de então, ele de verdade aperfeiçoou, tem aperfeiçoado, né, gente, em nome de Jesus. E realmente, algumas coisas não me pertencem mais, que eram, né, antigas, que eu fui melhorando. Mas, assim, eu percebo que a minha essência, aquela maneira de ser, aquilo ali, Deus colocou aquilo no meu coração para que fosse exatamente dessa forma. Exatamente. E eu estava conversando até com uma amiga a respeito disso. E a gente falou como que é engraçado a maneira que Deus cria cada um. E graças a Deus que cada um é diferente. Isso. Ela estava falando que, por exemplo, muitas pessoas que vão a ela para pedir ajuda, que ela faz daquela forma assim, vem cá, eu vou te ajudar, deixa eu te abraçar. Jesus te ama. E ela chora com a pessoa e sofre, e abraça, e fala, você é amada, você é filha querida. E as pessoas conhecem a Jesus através daquele amor, daquilo que ela exala, né? E da mesma forma, ela estava comentando que o marido dela já é parecido até com a minha forma de ser. Às vezes a pessoa vem para mim e eu falo, não, peraí, você tem que ter vergonha na cara. Você não pode agir dessa forma. Jesus está aí, é seu pai, tal. E por muitas vezes a gente dá umas batidinhas, né? Sim. E muitas pessoas conhecem a Jesus através dessa forma, Porque é né? necessário também, Porque né? é necessário também. Então, assim, ela falou que cada um, a gente está conversando sobre isso, como é interessante. Cada um tem a sua essência, cada um foi criado, né, daquela maneira e são importantes, né? Exato. Eu atinjo um público, umas pessoas, ela mesmo. atinge outro público, outras Exatamente. pessoas. Até a minha irmã estava conversando comigo, ela falando, Carolina, eu sou o tipo de pessoa que não adianta bater, vamos dizer assim, não adianta vir comigo, tem que vir no amor. Não adianta vir na dor, não adianta falar coisas duras, reais, que comigo não funciona. E, gente de Deus, eu falei para ela, quando nós estávamos conversando sobre algo, ela falou assim para mim, tem que conversar dessa maneira que você conversou comigo. Olha só. Aí eu falei para ela, falei assim, mas deixa eu te falar, essa maneira que eu conversei com você, foi Deus que me deu essa estratégia, porque em regra você sabe que eu não converso assim, que eu não sou dessa forma, mas nesse momento Deus me usou para que eu pudesse estar falando da maneira correta que se encaixasse a você, né? Da forma como ela entenderia. Então o que eu queria falar para vocês é que tudo, a partir do momento, igual a Nádia falou, que você aceita Jesus, ele vai aprimorando, ele vai ali, né, trazendo a sua verdadeira essência, a sua verdadeira identidade, mas não fique se questionando, falando, ai Deus, por que eu sou assim? Eu queria ser tanto. Às vezes a gente olha, Nádia, eu acho lindo aquelas pessoas que são 100% amor, sabe? Que, minha amada, meu amado, meu querido, meu amor, eu acho lindo. Mas não é pra mim. Não é a sua roupa. Não é a minha roupa, não é a minha veste. Se eu tentasse ser igual àquela pessoa, gente, daria tudo errado. Exatamente. Daria tudo errado, porque aquilo não foi pra mim, aquilo foi destinado pra aquela pessoa. Não, inclusive, Ana, eu estava até meditando lá em casa ontem, pensando nesse tema e meditando. Por um tempo eu sempre fui muito sorridente, eu sempre fui muito de tratar todo mundo bem. Às vezes a pessoa eu sabia que a pessoa não gostava muito, mas eu ia lá e tratava bem. E isso foi gerando conflitos internos, porque as pessoas olhavam, mas não pode a pessoa ser assim com todo mundo, tem alguma coisa errada. Mas essa era a minha identidade. E aí, às vezes eu estava na igreja, via alguém, ia lá e abraçava do nada, ou eu sorria para aquela pessoa. E eu falei, gente, eu tenho que mudar isso, eu tenho que ser um pouco mais fechada, eu tenho que ser um pouco mais séria, né? Só que quando você tenta mudar a sua identidade, você vai se oprimindo. E aí, um dia eu estou na igreja, chega alguém e falou assim, Nádia, aquele dia que você sorriu para mim, eu estava tão mal. Aí outro dia chega alguém e diz, Nádia, aquele dia que tu me deu um abraço, tu não sabe o que tu fez comigo. E aí eu comecei a entender, sabe, que a pessoa não precisa entender a minha identidade, mas eu tenho que ter essa identidade bem definida dentro de mim. É verdade. Bem definida. Eu não posso alterar minha identidade por causa de vozes externas. Eu tenho que estar muito convicta em Deus, como Deus me chamou, para que Deus me chamou, e continuar na minha identidade que Deus me chamou. Verdade. E isso a gente tem um exemplo, né, bíblico, que é da mulher samaritana. Gente, é uma história linda, né? A mulher samaritana era uma mulher com uma vida totalmente destruída, né? Se a gente pudesse falar abertamente sobre aquela mulher, ninguém
não seria uma amizade que a gente teria. Verdade. Uma mulher que teve 5 casamentos, para que ela tivesse ali o último casamento não era marido, ela era uma amante. E para que ela tivesse ali no poço ao meio-dia, porque as mulheres saíam muito cedo para ir pegar suas águas às 6 horas da manhã, porque ela não, ninguém queria estar com aquela mulher. E Jesus, eu acho tão lindo que fala assim, João 4 diz assim, que era necessário Jesus passar por Samaria. Era necessário. E ninguém passava por Samaria, eles davam a volta para não passar por Samaria, porque Samaria, apesar de ser uma ramificação do judaísmo, né, eles estavam seguindo ideias diferentes. E ele diz que era necessário Jesus passar, e era necessário Jesus parar. E diz que a mulher chega e Jesus fala, me dá água. Ela acha estranho, porque já era um judeu, e ela não estava acostumada com aquilo. E ela fala, mas como você sendo... Olha só a amargura daquela mulher. Olha só como aquela mulher é... E é incrível, Ana, porque quando nós conversamos com pessoas amarguradas, em poucos minutos você conhece, ela por mais que ela não diga, mas exala a amargor dela. Ela diz, como que você, sendo judeu, vem falar comigo, que sou samaritana? Daí Jesus olha e fala para a mulher, se você conhecesse quem é que está falando com você, você pediria água e eu te daria água viva. E ela, na sua amargura, fala, você não tem balde, como é que você vai pegar água aqui? Você é maior do que o nosso pai Jacó, por quê? Porque eles estavam ali reivindicando o poço de Jacó, né? Então, isso aqui quem abriu foi Jacó, você está entendendo isso? Ela está querendo provar algo para Jesus. E Jesus diz assim para ela, a água que eu te der, vai fluir em você, vai surgir rios de água viva. Aí, vai lá, chama seu marido. Não tenho marido. Não tenho marido. E Jesus diz, realmente, você não tem. Você já teve 5. E o que você tem hoje não é teu marido. Você disse bem. E quando Jesus expõe a vida daquela mulher, ela diz assim, eu vejo que o senhor é profeta. Mas aí vem a amargura de novo. Eu acho lindo o trato de Jesus com uma pessoa ferida. Como Jesus trabalha no coração de uma pessoa ferida. Eu vejo que o senhor é profeta. Mas é o seguinte... Nossos pais adoravam aqui, e vocês dizem que a gente tem que adorar lá em Jerusalém. Ela tá demonstrando as feridas delas, feridas emocionais, feridas religiosas, porque tem muitas. E ela tá expondo, e Jesus está ali naquela mansidão. Eu fico imaginando Jesus sentado ali naquela mansidão, falando com ela. E ela, quando ela vê que Jesus está curando ela, de dentro para fora, o que ela faz? Qual que é a identidade dela? Deus restaura ela, Jesus restaura a vida dela. Aí ela vai para Samaria e ela fala assim, olha, gente, tem um profeta ali, vamos ali. Ela traz todo mundo. E Jesus fica 2 dias em Samaria. A identidade daquela mulher era falar de Jesus. E Jesus restaura ela ali. E não só, Jesus não chamou ela, disse assim para ela, olha, eu quero que você vai falar do meu amor. Não, primeiro Jesus trata as feridas dela. Eu acho lindo isso. É maravilhoso. E aproveitando que a gente está contando, né, a história da mulher samaritana, eu queria comentar um pouco sobre situações, né, que levam a esconder a nossa verdadeira identidade. Porque conforme a gente comentou, né, o conceito de identidade, a visão que Deus tem sobre a nossa identidade, mas a gente sabe que ao decorrer da vida, situações acontecem, circunstâncias vêm, né, pessoas são usadas também para nos atacar, nos ferir. E a gente acaba escondendo, criando uma casca ali na nossa verdadeira essência, na nossa verdadeira identidade e nos tornando até pessoas amarguradas, mulheres amarguradas, como foi a história da mulher samaritana, né? Isso. E eu acho interessante isso que tu falou agora, porque essas situações elas acontecem de forma sutil, Verdade. né? Por exemplo, uma das situações que fazem com que a gente altere a nossa identidade é comparação, que nós estávamos falando agora. Então, nós temos que ter em mente que nós estamos no lugar que Deus nos colocou, que nós somos da forma que Deus nos chamou. Então, nós vemos, principalmente nesse mundo moderno, principalmente mulheres, homens eu já não sei, mas mulheres eu vejo com muita frequência, a comparação.
né? Eu me comparar com outra pessoa, eu querer ter o que a outra pessoa tem, eu querer ser igual a outra pessoa, eu estar no lugar, no nível que a outra pessoa tem. E a comparação, ela é frustrante, porque nós somos seres únicos, né? Cada um. Eu estava meditando sobre Moisés. Moisés era um líder. Moisés, até hoje, ele é o maior profeta para os judeus. Mas quando Moisés sobe no monte para interceder enquanto há uma guerra lá embaixo com os amalequitas e os israelitas, sobe Arão e Hur. A Bíblia diz que Moisés, ele tem que levantar a mão. Quando ele está com a mão levantada, os israelitas ganham. Quando ele desce a mão porque está cansado, perdem. Mas aí Arão e Hur, cada um segura na mão dele. Você imagina se todos fossem Moisés, quem seguraria na mão dele para que fosse vencida aquela batalha? Né? Nós estamos cada um numa função e nós temos que ser gratos a Deus pelaquela função, né? Pelo lugar onde Deus nos colocou. A comparação é uma coisa frustrante e vai alterando nossa identidade. Outra coisa muito forte, Ana, que nós temos visto muito, eu sei que você também tem visto, é os sentimentos de rejeição das mulheres. Elas têm muito sentimento. E isso vem ao longo da sua vida. Isso vem desde a sua infância. Situações que aconteceram na sua casa, situações que aconteceram com seus pais. Eu vi uma frase um dia que me chocou muito, que quando alguém aceita Jesus, eles têm muita dificuldade de aceitar Deus como pai. Por quê? Porque foram abandonadas por seus pais, foram abusadas por seus pais. Então, quando essas pessoas aceitam Jesus, que elas têm resistência em aceitar Deus como pai, porque na mente delas, o pai fez aquilo com elas. Então, isso tudo vai alterando nossa identidade, vai alterando quem Deus nos chamou para ser. E é importante, eu nunca contei isso aqui, acho que eu nunca compartilhei com ninguém, mas senti no coração de compartilhar aqui com vocês, né? Um pouco da minha história de vida que muita gente pergunta. Acontecem situações na vida da gente, igual a Nádia falou aí, que são pequenas, né? Acontece uma coisa, uma comparação aqui, uma comparação ali, que vai entrando no seu coração e acaba alterando a sua identidade. Mas, por muitas vezes também, a gente passa por situações realmente difíceis. Sim. E a gente não se dá conta. Isso. Quando temos a nossa identidade alterada, gente, é algo que a gente não percebe. A gente, em regra, a gente só enxerga que a gente, durante um período, passou com a nossa identidade totalmente disturpada quando você volta para o seu eu normal. Eu, durante muito tempo, muito tempo, a minha vida inteira, eu sempre tive... eu não era cristã, mas a minha mãe sempre ensinou princípios, sempre falou da palavra de Deus. E então eu cresci com muito temor. Eu sempre falei muito isso pro meu esposo, sabe? Eu sempre tive um temor tão grande de Deus. Sim. Que eu não fiz muitas coisas erradas na vida, na minha época de adolescente, porque eu tinha temor de Deus. Porque eu tinha temor de Deus. Então, enquanto vários amigos estavam na adolescência, em colégio, estavam experimentando drogas, estavam indo para festas, isso, fazendo aquilo, eu não fazia absolutamente nada disso, porque eu tinha muito temor de Deus. Eu tinha muito temor de Deus. Então, eu era a chata. Eu era a chata da escola. Então, eu cresci dessa forma. Eu cresci tendo enraizado isso no meu coração. E seguindo princípios, seguindo os mandamentos, enfim. E durante um período da minha vida, né, depois de casada, quando eu passei por uma dificuldade no casamento, quando a gente passou pela separação, eu, sem enxergar, mas foi algo que me feriu tanto, foi algo que me doeu tanto, e eu não procurei ajuda. Entra para aquela questão que nós falamos, né? Eu não procurei a ajuda de ninguém, não procurei a ajuda de nada. Eu tentava ser forte a todo instante. Sim. Eu pensava que eu não podia parar, eu pensava que eu não podia fraquejar. Eu tinha uma empresa para cuidar, eu tinha um filho de 2 anos, eu tinha uma casa ainda, que por mais que estava sem a presença, né, do meu marido, eu ainda tinha uma casa, eu ainda tinha um filho, eu ainda tinha minhas obrigações. Então eu pegava a minha dor e colocava ela no bolso todos os dias. Mas aquilo me doeu de uma tal forma e aquilo mudou tanto a minha identidade que eu fiz coisas em 5 meses que eu não fiz em 25 anos. Então, assim, e sem enxergar.
Eu não enxergava que eu não estava no meu eu, que não era a Carolina. Coisas que eu jamais faria, princípios que eu tinha, né? Tudo aquilo que eu tinha no meu coração, todo aquele temor, tudo aquilo que eu carregava, em 5 meses eu fiz totalmente o oposto. Em 5 meses não era a mesma pessoa. Eu fiquei totalmente com a minha identidade. Eu nem sabia onde que estava a minha identidade. Eu nem sabia quem eu era. Eu não sabia mais o que eu tinha no coração, nada. E também não tinha essa noção. E só depois, quando eu realmente aceitei a Jesus, né, depois desses 5 meses, que a minha essência foi realmente, né, que Jesus foi lá e mostrou, falou, opa, peraí, você tem aquela essência, você tem o temor, você tem os princípios no seu coração, que eu me dei conta, que eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Sim. Que aí eu fui ter noção do que tinha me acontecido, que eu fui ter noção do tanto que as coisas tinham me machucado, do quanto eu estava ferida e do quanto aquilo tinha me feito mal, do quanto aquilo tinha mudado o meu ser. Sabe? Tinha mudado a minha identidade. Sim. E depois que isso me aconteceu, né? Até eu tive que liberar o perdão para mim mesma. Foi bastante difícil. Porque eu falava assim, gente, mas como que eu fiz isso? Eu nunca fiz isso. Nem na época que eu podia errar, que eu era adolescente, eu nunca fiz isso. Por que agora, depois de velha, eu fui fazer isso? Sim. Então, assim, foi difícil. Eu mesma tive que liberar o perdão para mim, sabe? Para voltar a ser, né, quem Deus me criou para ser. Isso. E depois que isso me aconteceu, eu tive relatos de várias mulheres que também passam por isso, sabe? Olha mulheres só. que são feridas e que a partir do momento que você é ferida e você não se cura, Isso. que você tem a sua identidade totalmente equivocada. Isso. Que você começa a ser uma pessoa amargurada, que você começa a ferir, porque pessoas feridas ferem e pessoas Exato. curadas curam. Exatamente. Né? Então, mulheres que passaram por uma situação difícil. Recentemente eu estava fazendo um discipulado com uma pessoa que eu falava muito isso para ela, sabe? Ela não enxergava quem ela era hoje. Mas por eu ter vivido aquilo, por ter passado o que ela passou, Isso mesmo. eu consegui enxergar que ela já não estava sendo a mesma pessoa, sabe? Porque ela passou por uma dor tão grande e aquilo mudou a sua identidade. Mudou a sua maneira de enxergar a vida, mudou a sua maneira de enxergar as situações, as pessoas. E a todo instante que você olhava para aquela pessoa, por mais que ela tentasse disfarçar, por mais que ela tentasse sorrir, você via que tinha amargura. Isso. É isso mesmo. E eu conversava com a pessoa e falava, você não é isso. Então eu quero falar para você aí hoje, que está aqui nos acompanhando, que está aí nos assistindo. Você não é aquilo que você passou, você não é a dor que você está enfrentando, Exatamente. você não é as circunstâncias que te feriu, você é muito mais do que isso, você é uma filha amada, você é aquilo que o Senhor te fez para ser. Exatamente. Então não permita que essas circunstâncias, que essas situações, que elas venham entrar no seu coração e modificar aquilo que você tem de mais precioso, que é o seu amor por Deus, que é o amor que o Senhor colocou no seu coração. Então, o mais importante para a gente não permitir que isso aconteça é procurar ajuda. Exatamente. O mais importante é quando você está ferida, quando você está magoada, quando você está triste, é você falar. Você falar, não tem problema você viver o seu luto, não tem problema você viver a sua perca, não tem problema você viver a sua dor. É necessário que você viva aquele momento, que você se cure daquele momento, para que mais na frente você venha falar, meu Deus, o que eu fiz? É verdade. E eu também, Ana, há um tempo atrás eu passei por um processo muito difícil. E isso me desencadeou uma depressão profunda. E além da depressão, eu tinha síndrome de pânico, crise de ansiedade, então eu tinha tudo ao mesmo tempo. E quando me dava as crises de ansiedade, eu chorava até vomitar. Eu vomitava de tanto chorar. Eu dormia chorando, eu acordava com o rosto todo inchado. Mas eu olhava para mim, exatamente como você está dizendo isso. A gente não percebe no momento. E começou a entrar uma amargura tão grande no meu coração e uma revolta. E eu comecei a exalar essa amargura, esse amargor, esse azedo, né? E um dia eu disse para Deus, e eu comecei a procurar profissionais para que me ajudassem, né? Porque a gente precisa disso também, né?
Eu disse para Deus, eu não sou assim. Um dia minha mãe olhou para mim e falou assim, eu estou procurando a Nádia de volta. Eu estou procurando a Nádia. Quando ela falou isso para mim, eu falei, Jesus, eu não sou isso. E então eu quero pegar isso tudo e quero usar como experiência. E eu fui, procurava médicos, procurava medicamento, nenhum medicamento me fazia... essa é a minha experiência, sabe? Então eu preciso dizer o que Deus fez na minha vida. E eu ia procurar profissionais, eles me diziam coisas assim, né? Que eu pensava, gente, mas será? Então eu passei um período tão solitário, que quando eu pedia ajuda, eu mandava mensagem para as pessoas em Santa Catarina, elas me deixavam no vácuo. Aí eu dizia, meu Deus, eu sou uma formiguinha, sabe? Eu sou insignificante. E isso é muito sério, porque tem pessoas passando por isso, sabe? E tem pessoas que passam por isso e não conseguem suportar. Eu vi uma entrevista, uma pesquisa, de que cada 20 pessoas cometem suicídio, 1 ou 2 conseguem. Isso é sério. E eu dizia, eu quero morrer. Porque quem está em depressão, quem tem quem está com a sua identidade alterada da forma que a gente está dizendo aqui, ela não quer morrer. Ela só quer tirar aquela dor do coração dela. Porque são frustrações que vão vindo, são decepções que vão vindo, são coisas que você pensa, quando você está bem, você pensa que foram tratadas por Deus. Mas quando aflora uma situação, você vê que todas aquelas questões vêm como uma avalanche, né? E aí, o que eu fiz? Eu falei, só de raiva, eu não vou ficar dessa forma, ninguém me ajudou, mas Jesus vai me ajudar. E quando Jesus me ajudar, eu vou ser instrumento para Jesus. Por que eu falo isso? Porque tem momentos que Deus permite que ninguém te ajude, porque é só você e Deus. Tem momentos que alguém pode olhar e falar assim, ninguém está me vendo, ninguém está entendendo, porque é só você e Deus, porque Deus quer te dar uma experiência nova. E foi o que Deus fez comigo. Eu fiquei 3 dias trancada no meu quarto. Falei, Jesus, eu quero sair daqui curada. Quero sair daqui curada. E Jesus me curou. E quando Jesus me curou, ele disse isso para mim. Eu estou te curando, porque tem pessoas que precisam saber disso. Pessoas precisam, Ana, saber do seu testemunho. Pessoas precisam saber da nossa história. E nós nos colocamos como instrumentos de Deus para aqueles que não têm mais voz. E eu quero fazer até uma observação que é engraçado, que as pessoas que me conheceram nesses 5 meses que eu estava com a minha identidade totalmente desturpada, né? Totalmente virada. Essas pessoas que me conheceram durante esses 5 meses, quando eu aceitei Jesus e voltei para o meu eixo, que Deus mostrou a minha verdadeira identidade e essência, essas pessoas falaram assim, eu fiz alguns amigos nesse período e poucos vingaram. Poucos estão comigo, porque o pessoal achou às vezes que eu tinha ficado doida. Falou assim, não, essa daí não é a mesma Caru que eu conheci. Olha só. Mas, amada, entenda, você conheceu uma pessoa durante 5 meses que não era a minha verdadeira essência, não era eu. Então, esse é o perigo de você conhecer uma pessoa por curto espaço de tempo sem saber da onde aquela pessoa veio, sem saber a verdadeira essência, a história e o que ela está enfrentando naquele momento. Depois disso, teve pessoas que até julgaram, falaram, gente, será que a Caru passou por uma lavagem cerebral? Por que ela está assim? E eu sei que é difícil realmente enxergar o meu antigo eu para o meu novo eu. Mas eu falo para vocês, Jesus é capaz de fazer isso. Então pode vir todo mundo que a água está quentinha. É verdade, é isso mesmo. Então é engraçado quando isso acontece, que as pessoas... E quando isso me aconteceu, o que você falou é verdade. Tem momentos, gente, tem curas que é só entre você e Deus. Falar que eu não tive pessoas que tentaram me ajudar, tive várias pessoas que me amam, pessoas que se preocupavam comigo. Uma ou outra pessoa enxergava que eu não estava no meu normal, que eu estava sofrendo e calada, e isso é o pior sofrimento que tem. Exatamente. Tá? Aquele sofrimento que você guarda para si. Pessoas enxergavam isso, mas não conseguiam me ajudar. Não conseguiam, porque eu só consegui eu e Deus. Exatamente. No momento que eu falei, Senhor... Foi no momento que eu não aguentava mais. Que eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais. Eu não quero saber dessa vida mais. Eu não quero saber de nada mais.
E ele falou pra mim, então você não quer a sua vida, dá ela pra mim. Eu falei, então toma que é sua, agora o senhor toma conta e faz o que quiser. E você percebe que Deus não dá a glória dele pra ninguém? Não Se dá. qualquer pessoa fosse me ajudar ou te ajudar, eu ia falar, olha, fulano me ajudou. Me ajudou, fulano me tirou dessa, mas não. Deus falou, não, é só você e eu. Porque quando nós estamos no deserto, Deus não permite. As pessoas até tentam, Ana, mas elas não conseguem, porque é só Deus e nós. E eu vi uma frase muito interessante, que Deus não usa profundamente alguém sem antes feri-la profundamente. Uau. Uau, né? Uau, né? Amém por isso. Bom, pessoal, a gente está caminhando para o fim aqui do nosso episódio, né? Então eu quero comentar um ponto muito importante, né? Brevemente, como restaurar a nossa identidade, Nádia. Como, né? A gente comentou já um pouco sobre isso, mas eu acredito que no meu caso, no caso da Nádia, primeira coisa foi reconhecer, né, o estado que eu estava, né? Reconhecer o que eu estava enfrentando, reconhecer a situação que eu estava passando. Então, a partir do momento que eu reconheci a minha dor, que eu consegui identificar aquilo que estava me doendo muito e eu consegui liberar o perdão para aquela situação, para pessoas, para lugares, que eu consegui realmente liberar o perdão, foi aí que a chave começou a virar. Isso. Tem uma parábola que Jesus conta do filho pródigo, né? Ele pediu parte da herança e foi, e gastou da forma como quis. Perdeu tudo que tinha e a Bíblia diz que ele estava cuidando de porcos, junto com os porcos, né? Mas ele diz assim, quando ele estava lá já há algum tempo, caindo em si, ou seja, ele não tinha prestado atenção nesse processo, né? Ele se levantou e disse, eu vou ter com meu pai, eu vou voltar. E como você falou, o perdão ele não é uma decisão, sabe? Não é uma emoção, ela é uma decisão. Eu decido. Eu gosto muito disso. Se a gente for pesquisar no Google, tem uma forma de tortura dos romanos que era pior do que a crucificação. Que era assim, um criminoso muito perigoso, eles pegavam uma pessoa que tinha acabado de morrer e amarravam esse criminoso. Ou amarravam na frente, braços com braços, nuca com nuca, pés com pés, tronco com tronco, ou atrás. E deixava esse criminoso com aquele morto. E o morto ia se decompondo e aquele criminoso ia pegando aquelas bactérias, aquelas doenças, sabe? Até que aquele criminoso morresse. A falta de perdão é mais ou menos isso. Você pega um peso morto e aquele peso vai vai enchendo você de bactérias, de feridas, corvos. Isso é a falta de perdão. O rancor é algo muito forte. O perdão, a gente pensa assim, eu tenho que perdoar aquela pessoa que me fez isso? Tem, porque o perdão não é para ele, é para você. O perdão liberta você. E quando você libera o perdão e que você entende que Deus é um justo juiz, sabe? Você fica livre. Jesus conta na parábola, lá em Mateus, ele diz assim que um credor, um rei, um credor devia para um rei uma quantidade absurda e o rei perdoou. Mas quando ele encontra um conservo que deve muito menos, ele não perdoa. E o rei diz, olha, eu te perdoei a dívida e você não podia perdoar aquele homem? Põe ele na prisão com cárceres e com atormentadores. O perdão é isso, você está preso e sendo atormentado todo dia. Então, gente, perdão é libertador. Quando o peso sai. Eu costumo falar exatamente isso. O perdão ela é uma decisão e ela é uma decisão diária. Exato. Todos os dias, quando você acordar, você acorda, abre os olhos e fala, eu decido perdoar. Exato. Eu decido perdoar. E eu gosto de falar também que o perdão, você não perdoa porque, nossa, a Caru perdoa porque ela é muito boazinha. Não. A Nádia perdoa porque é muito boazinha. Exatamente. Não, nós perdoamos porque somos pessoas inteligentes. Exatamente. Porque assim como o Senhor teve o perdão sobre as nossas vidas, nós temos como obrigação de perdoar o nosso próximo. Então, as pessoas confundem muito a questão do perdão com a questão do relacionamento. Isso. Se você vai querer continuar um relacionamento com a pessoa que te feriu, com a pessoa que te magoou, meu amigo, isso é um problema entre você e ela. Mas agora o perdão, esse você tem a obrigação de conceder. Exatamente. Bom, e os 2 últimos pontos que a gente anotou aqui, que o nosso tempo está curto, depois que você liberar o perdão, você buscar ajuda na palavra.
A gente já comentou sobre isso. A única coisa que conseguiu tirar da minha situação de dor, que conseguiu tirar a Nádia da depressão e tudo, foi buscar ajuda na palavra do Senhor. Tem coisas que, como nós falamos, é entre você e Deus. Exatamente. Deus é capaz de transformar, Deus é capaz de curar, Deus é capaz de mudar toda a sua realidade. E, por fim, é uma mensagem que a gente quer deixar aqui para vocês, né? Que pessoas curadas, elas curam. Então, eu gosto muito, falei para a Nádia isso já, eu gosto muito de uma frase que diz assim, e das suas feridas saíram luzes para curar. Então, a partir do momento que eu passei por uma situação de dor, eu poderia escolher 2 caminhos. Poderia continuar a minha vida amargurada, ferindo pessoas, descontando em pessoas. E a segunda opção é liberar o perdão, aceitar a Jesus e ajudar através daquilo que me feriu para que pessoas também fossem curadas. Isso. Através do meu testemunho, através do meu exemplo, através da palavra. E desde então, o que eu tenho feito, tentado fazer pelo menos é isso, é ajudar pessoas que também passaram por momentos difíceis a estarem de pé e a confiarem nos planos do Senhor. Isso mesmo. E eu quero, antes de eu deixar um versículo aqui sobre essa questão de pessoas curadas curam, a gente só deve lembrar que nós não somos as únicas, né? Talvez você está aí pensando, mas a minha situação é algo assim, eu não, ninguém... Não, todo mundo passa, todos nós temos um passado, uma história, todos nós estamos tentando nos reerguer. O que nós estamos dizendo aqui é que com Jesus é mais fácil. Com Jesus é mais fácil. E eu quero só deixar um versículo para encerrar aqui, para você ver como é lindo isso de ser curada para curar. 2 Coríntios 1, 3 e 4 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Agora olha o 4, Ana. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação que nós mesmos fomos consoladas por Deus. Olha que coisa linda. Lindo. Bom, pessoal, é isso então. Esse foi o nosso tema do CaroCast de hoje, né? O poder da mulher curada. Eu espero ter edificado a vida de vocês, né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam estar compartilhando com mais mulheres que precisam ouvir essa mensagem, que precisam ouvir essa palavra, que vão ter o seu coração transformado e vão se abrir para ter a vida com Jesus. Quero agradecer imensamente a Nádia de estar aqui comigo, né, compartilhando seu tempo, compartilhando, né, sua sabedoria. Obrigada por esse tempo precioso, obrigada pelas palavras, por estar aqui. Você sabe que você é muito bem-vinda, né? Nossa, eu venci na vida, mãe. Eu tô no CaroCast. Ai, gente, essa foi a melhor. Jesus é bom. Jesus é bom. Gente, muito obrigada. Não esquece de seguir o nosso canal aí, de compartilhar com outras pessoas, deixar o seu feedback e até a próxima. Tchau, obrigado.